A partir de agora, você acompanha aqui Cooperadores da Verdade, com Rodrigo Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem! Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web Rádio Navegantina, www.radionavegantina.com.br e todas as sextas-feiras às 20 horas pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E o cooperador de hoje, ou melhor, a cooperadora de hoje, a qual temos a graça de poder contar com sua participação aqui nos estúdios Josef Ratzinger, é minha esposa Maria Carolina. Carol, seja bem-vinda. Eu creio que é necessário dizer aqui que a sua participação no programa Cooperadores da Verdade é muito importante, não só para mim, os ouvintes que querem te conhecer e saber o que você pensa também sobre os mais diversos assuntos. E que, em hipótese alguma, você está aqui apenas como uma segunda opção ou como um quebra-galho quando acontece algum imprevisto e o convidado titular não pode comparecer, né? Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, graças a Deus, Rodrigo. É realmente uma felicidade poder estar aqui, agradeço o convite e paz e bem a todos. Então vamos rezar, né? Vamos pedir aos nossos ouvintes que a partir desse momento já se coloquem em sintonia com o nosso Deus, abram seu coração, as suas mentes, para que nós possamos fazer com que essa oração suba até nosso Senhor como incenso agradável. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, nossa Mãe do Carmelo, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raimann.com.br. Ele é transmitido por 2 web rádios, como eu falei no início do programa. Se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização.
é só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós lá na página do Facebook para que possamos divulgar o dia e horário da sua transmissão. E agora é hora do nosso quadro A Vida dos Santos. E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé, século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por vários escritos, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa, que nós contávamos com a participação aqui do Peter Martins, nós falamos do santo Hilário de Poitiers, que combateu o arianismo do Oriente. Carol, quem é o santo escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje, Rodrigo, é Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Conta então para o povo, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Atanásio. Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, em 296. No ano de 325, deu-se o primeiro concílio ecumênico em Nicéia, para definir a doutrina autêntica contra a heresia tão capciosa dos arianos, a qual fazia de Jesus uma criatura inferior a Deus Pai. Atanásio participou do concílio na qualidade de assessor do seu bispo, embora fosse somente diácono na época. O arianismo foi condenado e deu-se a definição solene do credo, o qual nós rezamos até hoje. A atuação de Atanásio foi primorosa tanto pela lucidez de sua doutrina quanto pela argumentação bíblica apresentada. Os erros dos arianos foram por ele refutados com tanto brilho, clareza e evidência que causou admiração a todos. Atanásio foi o sucessor do bispo de Alexandria, embora tivesse apenas 31 anos, e dirigiu a igreja de Alexandria por 46 anos, período de muito sofrimento e perseguição. Os arianos não lhe deram descanso e, com o apoio do imperador, espalharam muitas calúnias contra Atanásio, que por 5 vezes teve de fugir de sua sede episcopal. Olha só, Carol, que interessante, né? Ficavam caluniando o santo Atanásio. Parece até uma coisa que eu conheço por aqui, né? Na nossa região também. A gente não pode falar nada, não pode cooperar com a verdade, que já vem um monte de gente caluniar, né? Já pensou? E então ele refugiava-se no deserto, que foi onde conheceu e conviveu com o grande Santo Antão. Durante 5 anos ele ficou lá escondido, saindo somente à noite para dirigir sua igreja e consolar os seus fiéis. Atanásio foi firme e inquebrantável com seus numerosos escritos. Manteve viva a fé no Verbo encarnado. Faleceu reconhecido por toda a Igreja com 77 anos de idade e, como reconhecimento de seu trabalho, fidelidade e fundamentais obras escritas para a Santa Igreja, foi declarado um doutor da Igreja. Oh, glória a Deus! Santo Atanásio, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia, logicamente, contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós.
et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica, que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das cenas mais lindas e, ao mesmo tempo, mais duras do Evangelho, ela é justamente aquilo que ainda acontece nos dias de hoje. Jesus está na cidade de Naim, onde aquela jovem viúva está sofrendo porque o seu único filho está morto, né? E o Senhor se compadece dela. E aí nós falávamos hoje, no momento da catequese com o nosso filho, justamente sobre isso, sobre essa questão da fé, né? Como Jesus se compadece de nós, como Ele não nos abandona, como nós devemos ter uma fé pura, uma fé íntegra, uma fé reta e uma fé cega, né? Onde nós confiamos totalmente no Senhor, não nos preocupamos porque nós sabemos que Ele se compadece de nós e pela sua misericórdia, né, pela sua graça, não é por nossos méritos, mas pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nunca nos deixa faltar nada. E o coração daquela mãe está sofrido, esmagado, tomado por uma dor muito profunda. Eu penso que não há dor, não há como explicar o coração de uma mãe quando ela precisa enterrar um filho. O quanto é sofrido a dor no mais fundo da alma e do coração humano. A mãe que gerou é a mesma que está vendo o filho no caixão. E nós passamos agora há poucos dias por uma situação de muita dor, de muito sofrimento em relação à professora do nosso filho que perdeu a sua menininha, né? Estava grávida, já era 6 meses, Maria Carolina? Sim, isso. Muito triste. Nós falávamos sobre isso no fim de semana, né, Rodrigo? E não há eu, assim como mãe, né? Não há como não me colocar no lugar dela, sabe? Sim, e a gente lembra de Nossa Senhora, né? Aos pés da cruz, vendo Jesus também ser morto por nós. E realmente, assim, é uma dor que né, não, é difícil até de falar. Eu faço-me solidária mesmo com as mães do mundo inteiro. Sabe, aquelas que sofrem ao ver seus filhos morrerem, né, tão cedo, tão jovens. As estatísticas, elas nos dizem que no mundo, a cada minuto, morre um jovem vítima da violência, dos acidentes de trânsito ou vítimas da AIDS e de tantos outros males desse mundo, não é mesmo? E isso é muito doloroso. Deus não deseja que nenhum jovem morra, mas que todos possam chegar à idade adulta e viver a plenitude da vida. Porém, são tantas as situações que têm matado a nossa juventude e tirado a sua força. Não podemos negar que a droga e o álcool são dramas do nosso século, que vão aos poucos minando a vida de nossos jovens, arrancando a alegria, a sobriedade, a razão de viver e tornando-os escravos e dependentes de um mal
que assola o coração de tantas famílias. A palavra de Jesus hoje não é somente para as mães. Jesus, solidário e movido por uma profunda compaixão, está dizendo para cada mãe: mulher, não chores, eu estou contigo. E ele está dizendo também ao coração de cada jovem, né? Levanta-te, sai dessa prostração, não se entregue àquilo que vai levá-lo à morte, não se deixe seduzir pelas drogas. E a gente sabe, né, que não é fácil, mas que em cada momento da nossa vida que nós passamos por tribulações, por dificuldades, por provações, e assim, lá no mais profundo da nossa alma, naquele momento assim que pode chegar a se parecer com o desespero, com a falta de esperança, nós escutamos Jesus dizer: não chore, né? Não chore. Eu estou contigo. Então, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora nesse momento, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma tribulação, reze comigo nesse momento. Coloca o seu nome. Eu vou dizer o meu nome, mas você coloca o seu nome. Rodrigo, não chores. Eu estou contigo. É isso que Jesus diz para mim, mas eu sei que ele diz a mesma coisa para Maria Carolina, ele diz a mesma coisa para você que está nos ouvindo agora nesse momento. Pois aquele que se entrega a qualquer vício precisa não só de força de vontade, mas de misericórdia, ajuda e compaixão. E aqui não estamos falando apenas do vício das drogas, do álcool, mas da falta de modéstia, de uma sexualidade desregrada, de tantas coisas que nós vemos, né? Desde de comportamentos simples, como você saber reciclar o lixo, né? Como você respeitar uma vaga de um idoso, de um deficiente. São tantas coisas, né, gente, que se tornam vícios na nossa vida. Vícios mesmo porque são coisas erradas que a gente faz constantemente. Porque muitas vezes os vícios são mais fortes do que a vontade de superá-los. Mas com a graça de Deus, tudo é possível. É verdade. E isso que você estava falando agora, né, há pouco, a respeito de Deus falando conosco, né, não chores, estou contigo. É interessante porque muitas vezes nós passamos assim por dificuldade, todos nós passamos. E depois a gente olha para trás e pensa assim, como, né, que a gente superou aquilo, como que passou, né? Só por Deus, só né? por Deus mesmo, né? E da gente sentir essa bondade de Deus, porque realmente Deus é muito bom, né? Muito bom. Deus é justo, mas Deus é muito bom, né? E nós não podemos desistir, né? Nós não vamos desistir. Nós vamos retirar os nossos jovens daqueles que querem levá-los de nós, né? Das drogas, os vícios. Então, lutemos para salvar a nossa juventude. E essa belíssima reflexão, a base para essa belíssima reflexão dessa passagem do Evangelho, nós encontramos no site da Canção Nova. Amigo ouvinte, nós somos os cooperadores da verdade e na abertura de nosso programa fala sempre em hermenêutica da continuidade. Mas o que vem a ser isso? O Concílio Vaticano II é apenas o 21º concílio ecumênico da Igreja Católica. Mas há um grupo considerado de pessoas que acredita que os outros concílios perderam o valor depois do Vaticano II, como se ele inaugurasse uma nova era dentro da Igreja. E nós, seguindo o apelo do Papa Bento XVI, queremos fazer com que as pessoas entendam que nada mudou com o Concílio Vaticano II, pois a Igreja é a mesma de 2000 anos. Por procurarmos atender esse apelo do Papa Bento XVI, é que nos chamamos cooperadores da verdade, que é o lema da ordenação episcopal de Joseph Ratzinger. O programa é apresentado por este que vos fala, professor Raimann, sempre com um convidado especial, um cooperador da verdade. No brasão do Joseph Ratzinger, entre outros símbolos, tem uma concha. Quem já visitou a nossa página no Facebook também viu que a logo do programa tem a mesma concha, idêntica. A concha, também conhecida como vieira,
tem 3 significados. O primeiro, de cunho teológico, recorda a passagem de Santo Agostinho, que, encontrando um jovem na praia, que com uma concha procurava pôr toda a água do mar num buraco cavado na areia. O segundo significado da vieira é o do peregrino, o simbolismo que Bento XVI quer manter vivo no seguimento das pegadas do Papa João Paulo II, grande peregrino em todas as partes do mundo. E, por último, a vieira também é o símbolo presente no brasão do antigo mosteiro beneditino de Schotten, perto de Ratisbona, na Baviera, ao qual o Papa se sente espiritualmente muito ligado. A vieira, pelo seu metal, jaude, ouro, simboliza nobreza, autoridade, premência, generosidade, ardor e descortínio. E nós queremos convidar você, amigo ouvinte, para também ser, junto conosco, um cooperador da verdade. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Os santos amam mais do que as pessoas apegadas ao mundo. Jesus resumiu a lei e os profetas em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O apóstolo João nos afirma que Deus é a personificação do amor quando diz Deus caritas est, título usado por Bento XVI em sua primeira carta encíclica. E São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, diz que a caridade, ou o amor, é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Os nossos relacionamentos interpessoais são, na maioria das vezes, movidos por interesses, principalmente econômicos, nossas amizades, nossos amores. Eu te amo porque você me ama. Eu te ajudo se você me ajudar. Eu te convido para uma festa, um aniversário em minha casa, se você me convidar também. E muitas pessoas se relacionam assim com o próprio Deus, barganhando. Eu faço isso se Deus fizer aquilo. É essa também a base da teologia da prosperidade, onde deixaram de lado o Deus dos milagres para buscar apenas os milagres de Deus. Eu faço uma oferta generosa para a igreja, pois espero que Deus me retribua e que eu prospere ou receba uma cura. Amigo ouvinte, isso não é amar a Deus sobre todas as coisas. Tem gente que só porque tem medo do inferno, não é verdade? Mas os santos, diz Padre Pio, amam mais do que as pessoas apegadas ao mundo. Justamente porque as pessoas apegadas ao mundo colocam o mundo no lugar de Deus. Colocam o dinheiro no lugar de Deus. Colocam os seus interesses pessoais no lugar de Deus. E aí é até mais fácil dizer que Deus não existe, né? Ou então procurá-lo somente quando julgamos necessário. Quantos de nós agradecemos a Deus diariamente por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas? Pelo contrário, somos lentos para agradecer e ligeiros para murmurar, para nos queixarmos da vida, para reclamarmos. Se chove, reclamo da chuva. Se faz sol, reclamo que está muito calor. Me faz lembrar uma música que dizia: mas que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. Mas como dizia o padre José Schmidt, Cristo na cruz foi uma explosão de amor. Cristo se entregou totalmente por nós. Ele que disse que não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. E nós, em nossa vida medíocre, será que somos merecedores desse amor? Jesus veio ao mundo, mas não se apegou ao mundo, por isso tanto amou. Padre Pio nos diz: os santos amam mais do que as pessoas apegadas ao mundo.
porque os santos aprenderam que o caminho que nos leva ao Pai é o amor. Amor incondicional. Fazer o bem sem olhar a quem. E que também nós possamos deixar nossas vãs preocupações e amar. Amar sem medidas. Amar como Jesus amou. Desapegando-nos das coisas desse mundo que passa, para agarrarmos-nos às coisas que são eternas. Que assim seja. Amém. E este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure a nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque, 987. Telefone 3348-9047. 3348-9047. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando vamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Verdade. Hoje em dia, a fé foi relativizada, como tudo de fato parece ser relativo. Nas redes sociais, todos falam em ter fé. Mas fé em quê? Fé em quem? Qual a fé que move montanhas? Qual a fé pura, fé íntegra, fé perfeita? Precisamos ter mais fé ou purificar a nossa fé? Se tiverdes fé, nada vos será impossível. No capítulo 17 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, encontramos a belíssima fala de Jesus. Pois, em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O grão de mostarda, amigo ouvinte, é um dos menores grãos conhecidos da humanidade. E se não conseguimos fazer coisas extraordinárias, como ordenar a uma montanha que se mude de lugar e ela realmente obedecer, só pode significar uma coisa: a nossa fé é insignificante, é pequena demais. Somos muito céticos. Quando um irmão vem contar que foi curado de uma enfermidade, que Jesus o curou, nós nos calamos, não dizemos nada. Mas no íntimo de nosso coração, nós duvidamos e pensamos: coitado, tão ingênuo, deve ter uma explicação científica para isso. Mas a fé move montanhas, ressuscita os mortos, cura os enfermos e faz coisas ainda maiores. Conta-se que um jovem frade, tido como muito espiritual, sofria terríveis tentações. E tão grande era a sua fé em São Francisco, que ele pensava em seu íntimo que se tivesse alguma coisa que pertencia ao santo, mesmo que fossem fragmentos de unha, ele conseguiria se libertar das tentações que o assolavam. Ele dizia consigo mesmo: se eu tivesse comigo alguma coisa de São Francisco, pelo menos um pedacinho das suas unhas, acho que toda essa tempestade de tentações iria embora e eu voltaria a viver em paz com o auxílio de Deus. E tão obstinado estava que pediu licença ao seu superior e foi para o local onde o nosso seráfico pai se encontrava. Lá, comentou com alguns frades sobre o seu desejo de ter consigo as aparas das unhas do Frei Francisco, mas estes o advertiram que isso não seria possível, pois sempre que eles cortavam as unhas do Santo de Deus, o mesmo ordenava que jogassem fora,
pois ele tentava evitar todo e qualquer tipo de idolatria de sua pessoa. Evitar fanatismos e peregrinações que aconteciam aos montes o tempo todo. Olha que interessante, né? São Francisco queria evitar qualquer tipo de idolatria da sua pessoa. E hoje nós vemos, infelizmente, tantos sacerdotes cantorzinhos, né? Com calça justa, com gelzinho no cabelo, né? Com dancinhas, com passinhos ensaiados. Parece que só para atrair a atenção para si. Mas a ideia não era atrair a atenção para Jesus? Não era fazer com que Jesus fosse conhecido e amado? Estamos tratando aqui, amigo ouvinte, do espírito profético de São Francisco. E percebemos que aquele jovem foi até o local onde o santo morava com o objetivo de conseguir os fragmentos de unha, mas não teve coragem de pedir pessoalmente a Francisco. Comentou com outros frades que rapidamente o desencorajaram. Eis que, sem saber o que se passava, o pobrezinho de Assis mandou chamar o frade responsável por cortar a sua unha e, dessa vez, ao invés de mandar jogar fora, ordenou que fosse entregue àquele que tanto as queria. E o jovem frade guardou as aparas das unhas de Francisco de Assis com muita devoção e logo ficou livre de todas as tentações. E será que as unhas de São Francisco de Assis eram milagrosas? Ou foi a fé do rapaz que fez com que ele ficasse livre das tentações? Eu acho que é a fé, aquela fé que move montanhas, né? Jesus costumava dizer ao curar uma pessoa: vai, a tua fé te salvou. Existem muitas relíquias de santos espalhadas pelo mundo afora. Mas, meu irmão, minha irmã, se você não tiver fé, de nada adianta. Eita Deus! Nem mesmo as aparas de unhas do próprio Cristo ou os fios de seus cabelos ou barba poderiam fazer nada por você. Se tivesse fé, é a fé que move as montanhas. Aquela mulher que sofria de hemorragia quis ao menos tocar a orla do manto de Jesus, imaginando que assim seria curada, e de fato ela foi. As pessoas procuravam se deixar tocar pela sombra de Pedro para serem curadas, e o eram de fato. Se tiverdes fé, nada vos será impossível, pois o nosso Deus é o Deus do impossível. Eita lasqueira! E aí, ser tocado pela sombra do apóstolo Pedro. Pedro não é o primeiro papa? Ô, lapada na cabeça dos hereges agora, né? Que assim seja. Paz e bem. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade: Catolicismo e cerveja, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos apreciar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, né? Pois eu não aguentava mais de sede. E a cerveja de hoje é uma Dado Bier de trigo. A Dado Bier Weiss é uma German Hefeweiss de cor clara e espuma cremosa. Tem sabor suave e levemente frutado, que revela notas de cravo e banana. Com a textura e o corpo mais densos, devido à presença de partículas de fermento em suspensão, é uma cerveja de trigo. É uma cerveja de trigo com aspecto turvo e uma das preferidas de quem está descobrindo a diversidade de sabores das cervejas artesanais. Sua receita é um verdadeiro resgate das raízes alemãs. A Dado Bier Weiss harmoniza com frutos do mar, saladas e sobremesas. O seu teor alcoólico é de 5%. Ela está classificada como 12 IBU, a escala do amargor da cerveja. Quanto maior, mais amarga. Ela está disponível em garrafas de 600 ml e a temperatura sugerida para degustação é mais ou menos 5 graus. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Eu sei que a Maria Carolina não é tão chegada assim em cerveja, né? Prefere um vinhozinho, né? Prefiro um vinho, mas esse quadro é o quadro em que nós degustamos a cerveja. Então, né, que você está servida já, ein Prosit der Gemütlichkeit.
Vamos lá. O cheiro é bom, hein? Mas é muito interessante, assim, essas cervejas gourmet, né, que existem. Elas realmente têm um sabor, assim, bem diferenciado, né? É bem peculiar, assim. É gostoso provar, assim. É interessante, acho interessante. Apesar de, como o Rodrigo falou, eu não costumo tomar cerveja realmente, mas eu prefiro um vinho. Mas é interessante provar, assim. Mas tem um colega de trabalho, ex-colega de trabalho agora, né? Porque você não está mais na BRF, que está fabricando cerveja em casa, Maria? É verdade. Ele me contou que na casa de um amigo, eles compraram os materiais, as Meu panelas, sonho de consumo, né? as panelas e tal, e na garagem desse amigo estavam fazendo. E aí ele postou essa semana mesmo uma foto no Facebook com a cerveja de trigo, que eles fizeram também, cerveja Weiss, como experimento aí dessa aventura deles em fazer cerveja. Então, e eu gostaria de colocar aqui a todos os ouvintes, se você, por um acaso, fabrica cerveja em casa de forma artesanal, ou se você é de alguma empresa que já fabrica, já tem a sua cerveja no mercado, e gostaria que a sua cerveja fosse degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, comentada por nós, então entre em contato através da nossa página no Facebook, Cooperadores da Verdade, envia para nós uma mensagem para que nós possamos adquirir a sua cerveja. De preferência, né? Manda de graça aqui para nós, né? Manda umas caixinhas aí que aí a gente experimenta aqui e já faz a divulgação da sua cerveja também. Olha, mas essa da do Beer tá muito boa mesmo, hein? Tá mesmo, verdade. E produzida aqui do ladinho, né? Aqui em Joinville. E atenção, você homem que está nos ouvindo, você mesmo, estuprador em potencial. Chega junto porque nós vamos continuar hoje falando sobre estupro. No programa passado, nós falamos um pouquinho sobre o caso da menina que foi estuprada por 30 homens, né? E hoje nós queremos tratar um pouquinho mais sobre este assunto. Estupro e assédio sexual na Bíblia e na tradição. A defesa das mulheres. Em 2013, Marti Dalev, não sei como é que se pronuncia isso, mas... Da Noruega, né? Como uma jovem norueguesa de 24 anos. É que o meu norueguês não é muito bom, não. Tá? Sim, faz tempo que não pratica. Faz tempo que eu não vou para a Noruega, né? E ela viajou a trabalho para Dubai. Ih, a coisa vai feder, hein? Vai mexer com os muçulmanos aqui. Então, após uma festa, seu chefe se ofereceu para levá-la até o hotel. Segundo ela, o chefe se aproveitou que ela estava bêbada e a estuprou. Ignorando a cultura local, Dubai é um país muçulmano, a moça foi à delegacia e prestou queixa. E olha só o que aconteceu com ela. Resultado, foi colocada atrás das grades, acusada de fazer sexo fora do casamento. E depois de 10 dias em cana, Marti foi libertada, graças aos esforços do consulado norueguês. Esse caso surreal é simplesmente impensável em um país de raiz cristã. Mesmo naqueles países europeus profundamente secularizados, em que o cristianismo é uma quase lembrança do passado, afinal, a cultura judaico-cristã há milênios promove uma cultura de proteção da dignidade sexual feminina. Atualmente, em pleno século XXI, a lei de muitos países pune a mulher estuprada. Já Moisés, por volta de 1000 anos antes de Cristo, previa pena de morte ao homem que estuprasse uma mulher. E nós podemos conferir isso lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 26, para quem gosta de ficar folheando a Bíblia aí, né? E isentava a vítima de culpa e de qualquer penalidade. O assédio sexual e a obtenção de sexo por meio de chantagem também são condenados na Bíblia, por meio da história da bela Susana.
lá em Daniel 13. A moça, sendo casada, era cobiçada por 2 importantes juízes do povo israelita, que ameaçaram acusá-la de adultério no tribunal, caso ela se recusasse a satisfazê-los. Mas ela gritou quando eles a agarraram, preferindo ser exposta à infâmia do que pecar contra Deus. E no fim, o profeta Daniel desmascara os velhos tarados e Susana obtém a justiça. É pena que muitos dos nossos irmãos afastados, os protestantes, hereges, não conhecem essa história, né? Porque não tem o episódio de Susana lá na Bíblia protestante. Portanto, na Bíblia fica clara a lição de que o testemunho de um homem diante de um tribunal, mesmo que seja um homem de grande prestígio na comunidade, não necessariamente digno de fé do que a palavra de uma mulher. Todas essas passagens, elas são muito interessantes, né? Mas é no Novo Testamento que Cristo vem nos dar um ensinamento sublime, que aos homens não é admitido nem mesmo olhar uma mulher alimentando pensamentos maliciosos. Isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Isso, obviamente, fecha as portas para as cantadas chulas, né? Ou qualquer tipo de contato físico não autorizado. E quanto à tradição da igreja, então? Como os bispos e teólogos dos primeiros séculos viam a questão do estupro? Durante a invasão de Roma pelos bárbaros visigodos, no ano 410, muitas mulheres foram estupradas, inclusive as cristãs. Santo Agostinho afirmou que essas mulheres eram puras, não somente no espírito, mas também no corpo, pois não tinham qualquer culpa da violação que sofreram. É muito interessante nós retomarmos isso, Maria Carolina, porque Jesus ele deixa bem claro no Evangelho que se um homem ele olha para uma mulher com desejo, ele já pecou. Ele já cometeu adultério com ela. Por isso que é muito importante nós lembrarmos e instruirmos os nossos ouvintes, os nossos amigos, da questão do segundo olhar. O que é o segundo olhar? É quando você volta o olhar mais uma vez. Porque às vezes acontece o primeiro olhar. O primeiro olhar é aquele sem querer, né? Você está andando na rua e passou uma pessoa na sua frente. Bom, você não é cego, você viu. Então isso é só um primeiro olhar. Não nesse primeiro teve desejo, não teve malícia, não teve cobiça. Mas passou, você virou o rosto para olhar mais uma vez. Você quis conferir de novo aquele produto, né? Aquela mercadoria. Ali está o segundo olhar, ali está o pecado. Porque naquele segundo olhar ele já vem carregado de desejo, carregado de cobiça. Isso tem muito a ver também com a castidade, né? Da forma como a gente olha o outro, né? O corpo do outro. É realmente ser casto no pensamento, né? No olhar. E tem muito a ver também com a modéstia, a forma como as pessoas se vestem atualmente. Com certeza. Porque uma mulher que vive a modéstia, ela vai chamar a atenção, sim, pela sua beleza, pelo seu charme, né? Pela sua inteligência, pelo seu sorriso. Mas o olhar, mesmo que seja um segundo olhar, mesmo que seja um olhar para conferir mesmo, será que, nossa, olha só que mulher modesta, né? Ele é um olhar puro, é um olhar já purificado, é um olhar já filtrado. Agora, quando são as piriguetes que andam por aí, né? Que elas chamam a atenção e que você olha novamente, então esse segundo olhar ele já está contaminado. Agora, naquele tempo, os pagãos louvavam como virtuosas as mulheres que se suicidavam após terem sofrido um estupro, como aconteceu com a célebre Lucrécia. Santo Agostinho protestou contra essa mentalidade mórbida. Não era justo nem lógico que a vítima inocente punisse a si mesma com a morte. Mesmo diante do julgamento temerário da sociedade, as mulheres cristãs vítimas de tais crimes deveriam manter a paz de espírito, pois no seu íntimo mantém com certeza a glória da castidade e o testemunho da sua consciência.
E você sabe que durante a Idade Média, a igreja ela se colocou firmemente contra a prática do rapto de donzelas, que eram tiradas de suas famílias e obrigadas a casar com os seus sequestradores. Enquanto isso, até hoje, no Quirguistão, país de maioria islâmica, 1/3 dos casamentos eles são realizados mediante o sequestro da noiva e a maioria delas é estuprada na noite de núpcias. Isso que, sem contar, né, que, nossa, dá até uma coisa ruim só de imaginar. Tantos casamentos muçulmanos que acontecem com crianças, que as noivas têm 9, 10 anos de idade. Então imagina o quão traumático deve ser para essa menina ter que passar por uma situação dessa, por uma noite de núpcias com um marmanjo de 40, 50 anos, né? Como vemos, não é preciso abraçar ideologias mundanas e seus jargões, cultura do estupro. Todo homem é um estuprador em potencial e etc. Para combater o assédio indevido às mulheres, basta pregar e viver os valores do Evangelho, onde o cristianismo ganha raízes e se expande, a dignidade da mulher se eleva. E quando os valores cristãos são enfraquecidos em uma sociedade, a vida e a imagem das mulheres se degrada. Então, precisamos de Jesus e da sua igreja, não de ideologias impregnadas de marxismo. O feminismo, especificamente, surgiu como um movimento necessário e positivo. Podemos citar, por exemplo, o nobre movimento sufragista. Mas hoje é, acima de tudo, um instrumento de ataque à família e aos valores cristãos. É que aqui fala-se sobre as verdadeiras feministas e não as feminazes que nós vemos hoje em dia, né? Sim. E nós queremos parabenizar mais uma vez o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E eu quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo, aqui de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa, ele fica na rua Benjamin Constant, 425, no bairro Cabeçudas. As missas elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 17 horas. No sábado é às 17h30 e aos domingos, todos os domingos, às 8h30 da manhã. E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Nós convidamos adultos, homens e mulheres para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. Salve Maria! Salve Maria! E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Rei, associada a ele no mistério da salvação. Na tua imaculada conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador,
nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim, à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, e sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graça és tu, Maria. O nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe, providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos. As vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem e outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Obrigada, Rodrigo. Passo a todos. Paz e bem. Apresentou Cooperadores da Verdade com Rodrigo Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.